Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e estamos de volta com a nossa segunda aula, onde agora a gente tratará do assunto monômios, tá bom? É uma continuidade das expressões algébricas, só que tem umas pequenas diferenças, né? Vamos lá? Qual é a definição de monômios? Então, denomina-se monômios ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, uma variável ou por uma multiplicação de números e variável, em que cada variável não esteja nem no denominador nem no radical. Bom, vocês perceberam o que não pode acontecer? Que não pode ter letrinha no denominador nem no radical. Isso diferencia das expressões algébricas, porque a gente tinha expressões algébricas irracionais, que estavam dentro dos radicais, das raízes. Tínhamos expressões algébricas fracionárias, que significava que a variável estava no denominador, mas esses dois casos não se enquadram em monômios. Então, vamos ver aqui 4 exemplos de monômios. 3x menos 10a3b menos 18 e pq ao quadrado r dividido por 7. Gente, o monômio é só um termo, tá? Não existe soma nem subtração entre mais do que um termo. Isso já é classificado como outro tipo de expressão algébrica que vocês vão ver depois, né? Depois, daqui a pouquinho, né? Na nossa próxima aula. Então, vocês vão ver que pode ser chamado binômio, trinômio e polinômio, tá bom? Então, o monômio é só um terminho, onde ele só tem uma parte numérica e uma parte literal. E eles se multiplicam entre eles, é um produto, tá? Uma multiplicação. Então, vamos para o primeiro exemplo. A gente vai identificar o que é a parte numérica, o que é a parte literal, né? O que é coeficiente e o que é parte literal ou variável, tá? Então, normalmente, todo monômio é formado por duas partes. Um coeficiente, que é um número, uma parte numérica, e as variáveis, que são as letrinhas, parte literal. Então, vou colocar aqui primeiro o coeficiente, tá bom? Então, aqui o nosso coeficiente é 3. Vou botar C de coeficiente, tá bom, gente? É 3. Quem é o coeficiente desse daqui? É o menos 10, tá? Vai com sinal e tudo mais. Quem é o coeficiente desse? Menos 18. Quem é o coeficiente desse? Lembrando que é uma fração, aqui na frente não aparece nenhum número, a gente sabe que tem o número 1, então seria 1 sétimo, tá? 1 sobre 7. Já a parte literal, né, que são as letrinhas, esqueci de circular aqui, ó, de menos 18 e 1 sétimo, tá? A parte literal, ou letrinhas, eu vou até trocar a cor pra gente identificar melhor, seria quem? Então, aqui, ó, a letrinha, não tem letrinha e a letrinha. Então, a nossa parte literal, que são as letrinhas, seria x, a nossa parte literal seria A3B, com o expoente e tudo, tá? Aqui a nossa parte literal não tem nada, é só um número real, ele não deixa de ser um monômio, tá? Por ser só um termo, mas ter só o coeficiente, só a parte numérica. E a parte literal desse seria PQ ao quadrado R. Facinho identificar quem é a parte numérica e quem é a parte literal, né? Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, dentro dos monômios, nós temos algumas classificaçõezinhas. Então, primeiro, monômio nulo. O que seria um monômio nulo? O nome já fala, né, gente? Nulo vem de que não é nada, então é zero, certo? Então, é um monômio onde o coeficiente é igual a zero. Então, exemplos dele. A gente teria o zero, por si só, é um monômio nulo. Ou podem aparecer tipo 0ab, 0mn ao quadrado.
Essa parte literal nem faz muita diferença, porque é zero mesmo. Então, se você quiser colocar só zero, você pode botar ou pode colocar com a letrinha, não faz diferença, tá? São monômios nulos. Próximo, monômios semelhantes. A palavra semelhante, em português, já diz o quê? Que é alguma coisa parecida. E é justamente, são monômios parecidos. Então, o que significa isso? Significa que são dois ou mais monômios que apresentam a mesma parte literal, tá? Então, ele pode ter qualquer coeficiente, mas terá a parte literal igual. Exemplo, vamos pensar, 2mn ao quadrado. Escolhi esse aqui. Quem seria semelhante a esse? Eu poderia ter um mn ao quadrado dividido por 7. Eu poderia ter um menos 0,3 mn ao quadrado, tá? Tem vários semelhantes. Lembrando que a parte literal tem que ser exatamente igual, tá? mn e o n ao quadrado. Os números podem ser qualquer valor. Grau de monômio. Como é que eu determino o grau de um monômio? Bom, simplesmente somando os expoentes da sua parte literal. Então, por exemplo, esse que a gente escreveu, 2mn ao quadrado, quem seria o grau dele, né? Qual é o grau desse monômio? É simplesmente eu somar os expoentes. Aqui tem o 2, aqui tem o 1. Estão lembrados que tem o 1, gente? Normalmente a gente nunca coloca 1, né? O 1 sempre fica ali implícito. Então, o grau 2 mais 1 seria terceiro grau. Só para a gente treinar, qual seria o coeficiente desse monômio? 2. Quem seria a parte literal desse monômio? mn ao quadrado. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tiver 0,7 P2 Q3 R. Quem seria o grau desse monômio, gente? Quem é o grau? Vamos ver. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Sexto grau. Quem seria o coeficiente? 0,7. Quem seria a parte literal? Seria P2, Q3, R. Tá bom? Facinho, né, gente? Bom, uma coisa que eu não falei ali no monômio semelhante, mas que é muito importante, e para vocês não errarem, eu vou até trocar a cor da minha caneta para identificar. Vou botar de verde, tá? Bom, o que é essa que eu tô chamando a atenção de vocês aqui? É o seguinte, mn ao quadrado, m ao quadrado n. Vocês acham que esses dois são semelhantes ou não? Acertou quem disse que não. Eles são diferentes. A parte literal dele é diferente. Mas, professora, tem as mesmas letras, os mesmos números. Tem o mesmo grau, né? Mas não é igual, tá, gente? É porque ali, se a gente pensar que mn, as variáveis, podem ser trocadas por números, se eu colocar 3 e 2, vai ficar, o 2 está ao quadrado no primeiro. E se eu trocar, ficaria o 3 primeiro ao quadrado. Então, dão valores diferentes, tá? Então, apesar de ser muito parecidos, eles não são semelhantes, tá? Tem que estar exatamente igual as letrinhas e os coeficientes, as letrinhas e os expoentes, tá bom? Vamos continuar. Um chuveiro elétrico transforma energia elétrica em energia térmica, calor. A potência P, medida em watts, deste chuveiro é dada pela equação algébrica, olha lá. Já apareceu uma equaçãozinha para a gente analisar. Então, tá aqui, tá? Então, essa é a nossa primeira equaçãozinha. P igual a RI ao quadrado. Em que R é a resistência elétrica do chuveiro, em ohms, e I é a corrente elétrica em amperes.
Responda aos itens abaixo. Qual a parte numérica, a parte literal e o grau desse monômio aqui, ó? Moleza, hein, gente? Bom, parte numérica, o número que está aqui na frente da nossa expressãozinha. Não tem número? Tem. Qual é o número, galera? 1. Muito bem. Quem é a parte literal? Letrinhas R, I ao quadrado. Quem é o grau do nosso monômio? Sabendo que aqui é 1, né, gente? 1 mais o 2, terceiro grau. Olha aí que moleza. Eu vou passar para a letra C só para a gente ver o que a gente já estava revisando ali agorinha atrás, né? Na outra página. Escreva um monômio semelhante ao da letra A. Então, simplesmente eu vou pegar o próprio RI ao quadrado e colocar um número diferente aqui na frente. 3. Vocês podem escolher. Eu posso botar RI ao quadrado dividido por 7. Posso botar 0,0 negativo. 3 RI ao quadrado. Tem várias opções, né? Posso botar raiz de 2 RI ao quadrado. Epa, professora! Raiz de 2? Mas a senhora falou que não pode ter raiz. Não pode ter raiz de letrinhas, de variáveis, ok? Raiz de número pode, tá bom? É um número irracional, mas a expressão algébrica não é irracional, tá bom? Inclusive, esses valores de raiz, nós vamos aprender como fazer as várias operações matemáticas utilizando esse tipo de número, tá? Esses números irracionais, vocês vão gostar bastante. Bom, continuando. Qual o valor da potência, sabendo que R é 20 e I é 5? Aí eu já puxei um pouquinho da matéria anterior, de expressão algébrica, cálculo numérico, tá? Então, ele te dá que R é 20 e que I é 5. Então, simplesmente nós vamos substituir. Então, nosso P é igual a R, que é 20, vezes o I ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, nós temos que P é igual a 20 vezes 25, nosso P é igual a 500. 500 o quê? Vamos olhar. Potência é watts. 500 watts. Vocês têm que aprender a colocar a unidade de medida, tá, gente? Agora vocês vão aprender física, química, até mesmo na matemática. A gente usa muito unidade de medida. Então, não pode deixar sem a unidade de medida, tá ok? Bom, vamos lá, continuando. Operações com monômios. Nós vamos fazer as operações que a gente conhece da matemática. Quais são elas? Adição e subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Todas, tá? A gente pode fazer todas as operações com os monômios. Quer dizer, vocês já até sabem isso, né? Então, vamos começar com adição e subtração. Faltou um acento ali, hein? A prof esqueceu do adição. Esqueci aqui, ó. Ui, então, vamos botar. Pronto. Agora ficou certo. Adição e subtração. Para a gente somar ou subtrair monômios, nós temos que ter monômios semelhantes, ok? Ó, eles têm que ser semelhantes. Se não for semelhantes, eu não posso nem somar, nem subtrair esses monômios. Eles vão ficar separados. Por exemplo, 2A, 3B. Não são semelhantes. Um tem a letrinha A, o outro tem a letrinha B. A gente não vai somar, vai continuar escrevendo 2A mais 3B. Ele deixa de ser um monômio e passa a ser um binômio, tá? Vocês vão ver mais à frente. Então, eles têm que ser semelhantes, a mesma parte literal. Então, vamos resolver alguns? 15pq ao quadrado, todos são pq ao quadrado. 5pq ao quadrado, 12, tá vendo? Todos são pq ao quadrado. Bom, então nós sabemos que nós vamos fazer a continha apenas com os números, tá bom? As letrinhas a gente simplesmente repete, ó. Somamos ou subtraímos os coeficientes e conservamos a parte literal. Eu vou colocar todos para eu não correr o risco de não ter espaço, tá bom? Então, como é que ficaria aqui pra gente essa primeira continha? É claro que dá para vocês fazerem direto, tá? Mas quem tiver um pouco mais de dificuldade em fazer algumas continhas, pode separar os positivos, os negativos, né? Então, se eu separar os positivos, que é o 15 e o 3, dá 18, tá certo?
menos o 5 com 12 dá 17. Logo, essa minha continha dá 1. Então, fiz a continha com os coeficientes e vou simplesmente conservar PQ ao quadrado, tá certo? A parte literal. Aqui também nós faremos a continha apenas com as frações, apenas com os números, perdão, e repetiremos a letrinha x ao quadrado. Aqui, se a gente quiser, pode fazer 3 menos 2 dá 1 já, e depois juntar com as frações, né? Ou fazer tudo junto, sem problema nenhum. Como é fração, né? Vamos tirar o MMC. O MMC é 12, 4 e 3. Aqui embaixo tem o 1, aqui também, né? 12 por 1, 12, vezes 3, 36. Menos 12 por 4, 3, vezes 5, 15. 12 por 1, 12, vezes 2, 24. Mais 12 por 3, 4, vezes 2, 8. Também vou juntar os... e x ao quadrado, tá certo? A letrinha x ao quadrado. Vou fazer os positivos e os negativos, tá? 36 mais 8 dá 44. 15 com 24 dá 39 sobre 12. 39 e 44 diminuindo dá 5 sobre 12x ao quadrado, tá? Bom, aqui tem parênteses, né? Fração, mas tudo bem, não tem problema. Lembrando, qual é a letrinha? A3B. Vou fazer só os números. Quais são os números? 1/5, que aqui lembrando que tem 1, positivo. Menos com menos vira mais 7/6, menos 11/10. Ok? Vamos fazer o MMC. Esquece essa letrinha, vamos botar só no final. O MMC é 30, né, gente? 30 dividido por 5, 6, vezes 1, 6. Mais 30 por 6, 5 vezes 7, 35. Menos 30 por 10, 3 vezes 3, vezes 11, 33. 35 com 6 dá 41. 41 menos 33 dá 8. 8 sobre 30. Ainda dá para simplificar, 4 sobre 15, né? 4 sobre 15, dividindo por 2, a letrinha é A3B. Aqui teremos que tirar do parêntese, então ficaria 3y, lembrando que o sinal de menos troca todo mundo aqui, menos x, menos y, troca todo mundo aqui, mais 5x menos 2y, mas tem letrinhas diferentes, não tem problema, a gente só vai pegar os semelhantes. Quem são os semelhantes? Y com y e x com x. Vamos pegar o y. Primeiro é 3y menos y menos 2y. E aí vem o x, menos x mais 5x. Tanto faz a ordem, tá, gente? Vamos lá, quanto é que dá? 3 menos 1, lembrando que aqui tem 1. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0y. Mais 5x menos x, 4x. Eu posso simplesmente escrever isso aqui como 4x. É um monômio, tá certo? Ah, professora, tá errado se eu deixar 0y? Não, também não tem problema nenhum, tá bom? Vamos continuar. Continuando, multiplicação. O produto de dois ou mais monômios é obtido pela multiplicação dos seus coeficientes, então a gente multiplica os números, e da sua parte literal. Quando a gente multiplica letras, a gente tem que utilizar a propriedade das potências, tá certo? Então vamos para os exemplos. Multiplicando 2, 7 e 0,1, quanto que eu vou obter? 2 vezes 7 são 14. 14 vezes 0,1 é 1,4. Tá certo? Menos com menos, mais. E agora a gente vai utilizar a propriedade das potências nas letrinhas. Quais são as letrinhas que a gente tem? Ó?
AB e AC. Então, eu vou ter A, B e C. Uma multiplicação de letrinhas. E a gente faz o quê? Quem lembra da propriedade das potências? Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Estão lembrados? Então, a gente tem um aqui e mais um A aqui. Então, nós temos 3 As. B, 4 mais 1, 5. E o C só tem esse daqui, 2. Tá bom? Então, multiplico normal os números e as letrinhas a gente soma os expoentes por causa da propriedade das potências, tá? Próximo. 2/3 e 1/4. Normal, multiplicação de fração normal. Se quiser multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador e depois simplificar, não tem problema, tá, gente? Então, vamos lá. 2 vezes 1 é 2, não vou fazer simplificação, tá? Menos 2, porque tem um sinal de menos, né? E 3 vezes 4, 12. Agora, eu posso simplificar. Então, dá menos 1 sobre 6. Vocês poderiam simplificar antes, sem problema nenhum, tá, galera? Quais são as letrinhas envolvidas? X, Y, Z. Vamos juntar as letrinhas? X2 com 1x daqui, nós temos 3. 3 mais 2 do Y, 5. Z mais Z, 2. Beleza? Continuando. Próximo. Bom, aqui eu já tenho uma operação de subtração, tá vendo, gente? Aqui apareceu uma subtração. Então, primeiro eu vou resolver essa subtração dentro do parênteses para depois multiplicar por esse daqui, tá? Então, ficaria 2 menos 5, PQ2. Estão vendo que os termos são semelhantes? Então, ficaria menos 3PQ ao quadrado, ok? Então, ficou menos 3 vezes... Lembrando que aqui é 1/3, né, gente? 1/3 de P4, Q6. Quanto que vai dar? 1/3 vezes menos 3 já vai dar menos. 3 vezes 1, 3 sobre 3, né? Ficaria 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1, né, gente? 3 sobre 3 igual a 1. Posso deixar só 1, ou se não quiser colocar 1, não tem problema. Colocar só as letrinhas que são P e Q. Vamos ver quantos P's tem. 4 mais 1 daqui, nós temos 5. 6 mais 2, nós temos 8. Pronto. Então, multiplica normal o número, como vocês sabem multiplicar números inteiros, frações, decimal, tá? Multiplicação básica. E as letrinhas, lembrar de sempre somar os expoentes, tá? Não esqueçam. Vocês vão ver que na multiplicação a gente soma os expoentes e já na divisão a gente diminui. Olha, gente, esqueci aqui. Calma aí. Opa, esqueci um sinalzinho de menos. Menos 3 sobre 3 é menos 1. Olha a falta de atenção da prof. Continuando. Divisão. É a mesma coisa. Eu vou dividir os coeficientes, os números que aparecerem nós vamos dividir. E as letrinhas, em vez de somar, né? A propriedade das potências é soma na multiplicação e subtração na divisão, tá? Nós vamos subtrair os expoentes. Então, vamos lá para os exemplos. Primeiro, olha que moleza. 18AB4 dividido por menos 9AB. Então, primeira coisa, eu vou fazer a continha de divisão. Na minha continha de divisão, 18 dividido por menos 9, lembrando que aqui é mais dividido por menos dá menos. 18 por 9 dá 2. A minha letrinha A e B. O meu A, A1, menos, tá, gente? Então, a propriedade da potência aqui, ó, eu vou diminuir os expoentes, tá? Estão lembrados disso? Diminuir os expoentes. Então, A1 menos A1 é A0. B4 menos B1 é B3. Esse A0, a gente sabe que qualquer elemento elevado, qualquer número elevado a zero é 1. Então, se vocês não quiserem colocar, ficaria só menos 2B3,
tá bom? Pode deixar a zero sem problema nenhum ou desse jeito. Numa das nossas provas, vocês podem deixar assim. Agora, se for tipo, por exemplo, uma de marcar X ou uma prova de um concurso, enfim, eu não achei essa resposta. Achou, é só lembrar que pode tirar o A, porque o A tá zero, tá, gente? Vamos pro próximo. Divisão de fração. Então, vocês estão vendo que eu sempre estou colocando fração para a gente relembrar a fração, porque é muito importante, né? Então, na divisão de fração, a gente sabe que repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo valor, 5 sobre 1. Isso dá 10 terços. Nem dá para simplificar? Ótimo! Quais são as letrinhas? XY, x2 menos 1 dá x1, y3 menos y2 também dá y1. Posso deixar 1, mas a gente fica mais bonitinho sem, né, gente? Bem mais bonitinho. 10 terços de xy. Próximo, com certeza vai ter uma operaçãozinha matemática. Aham! Vocês estão vendo que eu usei quase igual, os mesmos valores, mudei algumas coisas, né? Tá vendo que aqui é a mesma coisinha, eu só mudei o expoente aqui. 2pq menos 5pq é menos 3pq. Mudei só um pouquinho aqui, né? E 30p4q6 dividido pelo menos 3. Quanto que vai dar? 30 dividido por menos 3 dá menos 10. A letrinha é P e Q. Os expoentes vão ser 4 menos 1 daqui, menos 1 daqui, né? P3Q5. Beleza? Estão lembrando de tudo, galera? Não se esqueçam, qualquer exercício que vocês não tenham entendido na minha aula, né? Ou em qualquer das aulas, lembrem de acessar o fórum ou o chat ou colocar as suas dúvidas, que a gente prontamente vai responder, ok? Vamos continuar para agora finalizar com potenciação e radiciação. Então, potenciação. Elevamos os números na potência indicada e as letrinhas também. Então, qual é a propriedade da potência, né? Potência de potência, vocês estão lembrados? É só multiplicar. Olha que moleza. Olha esse. Esse é muito fácil. A5 elevado a 3. Não tem nem número para eu pensar. Olha que beleza. Porque 1 é 1 mesmo e não faz diferença nenhuma, né, gente? Então, eu tenho A e eu vou multiplicar meus expoentes. 15. Facinho, né? Próximo. 0,1x2yz3 ao quadrado. 0,1, se vocês quiserem transformar isso em fração, pode, tá? Ou deixar em decimal e fazer a potência dele, que é 0,1 vezes 0,1. Então, seria 0,01, tá? Aí, eu vou multiplicar cada um dos expoentes da letrinha por esse númerozinho 2 aqui, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6, tá? Se vocês quiserem transformar em fração 1/10 vezes 1/10, isso dá 1 sobre 100. Também pode escrever em forma de fração, tá, gente? E 1 sobre 100 é isso aqui, né? 2 casas decimais, né? Estão lembrados? Tenho certeza que sim. Vamos pro próximo. Elevado a zero. Nossa, esse aqui. PQ7R11 sobre 13. Professor, você não podia botar um número mais facinho, não? Não, né, gente? Por que eu não poderia colocar? Porque é elevado a zero. Qualquer valor, número, letra, expressão elevada a zero é sempre igual a 1. Mais nada. Não precisa colocar nada. Seria P0, Q0, R0. Então, para que a gente vai repetir isso, né? Bobagem. Bem mais fácil esse, né? Mais fácil de todos. Bom, continuando, vamos para a radiciação, para a gente finalizar. Bom, é a mesma coisa, gente. Tiro a raiz dos números que tiverem, né? De um ou mais de um que tiver. E a gente só vai falar sobre raiz quadrada de monômio, apesar de ter a raiz cúbica, a raiz sétima, qualquer outra raiz que pode ser aplicado, mas vocês vão ver mais para frente. Então, agora, como relembrar do 8º ano, só a raiz quadrada. E a parte literal, a gente vai simplesmente dividir os expoentes por 2. Ó que moleza!
né? Em vez de multiplicar, agora é dividir. Vamos para o primeiro exemplo. Raiz de 100 a 100. Quanto dá isso daí? O que vocês acham? Ó que moleza. A raiz de 100, eu tenho certeza que vocês sabem que a raiz de 100 é 10. A 10 também. O que vocês acham? Já que é 100 e 100? Não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir os expoentes da parte literal por 2. Então, vai ficar a 50. Foi pegadinha aqui para ver se vocês estavam prestando atenção. Próximo. 0,81 M6N4P2. Então, o 81 é 9, né, gente? Estão lembrados? 9 vezes 9 é 81. Como é 0,81, é 0,9. Aqui, se vocês também quiserem transformar em fração, tá? Ficaria 81 sobre 100. 81 é 9, 100 é 10, ficaria 9 décimos, que é exatamente o que está aqui. O M, o N e o P ficará, vou dividir todos os expoentes por 2, né? Quanto que dá? Seria 3, 2 e 1. Tá? Não precisa colocar 1, mas só vou colocar 1 para caso alguém não entenda o que eu coloquei antes, tá bom? E o último, raiz de 25z6x8 sobre 169. Não é porque a fração é mais difícil, gente. Não é. É só tirar a raiz de cima, raiz de baixo. Raiz de 25 é 5, raiz de 169 é 13, z dividido por 2, lembra que tem que dividir por 2, é 3 e o x vai ser 4. Prontinho. Gente, eu sei que é muita informação para pouco tempo, mas é uma revisão mesmo, então a gente tem que revisar tudo, então vai ser um pouquinho mais corrido. Por isso que eu peço, peguem alguns exercícios do livro, refaça alguns, né? Ou da própria aula, ou da lista que a gente vai colocar lá para vocês. E qualquer dúvida, joga lá no fórum ou no chat, que a gente prontamente vai responder, tá? Vamos terminar com um exercício. Então, vamos lá. Nesse exercício, ele te dá 5 monômios e quer várias operações entre eles, né? Vamos começar com a nossa letrinha A aqui. A menos 5D. Então, vamos lá. O A é 7x3y2, 7x3y2, menos 5 vezes o D, que é menos x3 y2. Dentro do parênteses, tá? Quando é menos. Menos com menos vai ficar mais, né? Então, 7x3y2 mais 5x3y2. Isso dá 12x3y2. Prontinho. Próximo. C vezes E. Aí é uma multiplicação. O C é menos x quadrado, pode pôr entre parênteses, vezes o E, menos 0,04 xy ao quadrado, mais o A. O A, acabamos de usar, 7x3y2. Já vou separar aqui para não ultrapassar meu limite. Menos com menos, né, desses dois elementos, dessa multiplicação que a gente vai fazer primeiro, é mais. 1, que é aqui na frente, vezes 0,4, é 0,04. A letrinha x e y, x2 mais umzinho que está aqui, x3. E y2 não soma com nada, eu simplesmente repito. 7x3y2 são semelhantes, né? Olha lá, mesma parte literal, igual esse daqui, né? Igualzinho a parte literal. A gente pode somar. 7 mais 0,04 é 7,04. Repito a minha parte literal. 704 x3y2. É dividido por B. Vou já separar tudo aqui, gente, para não ter problema, tá bom? Bom, é dividido por B. Quem é o E? Menos 0,04 xy2 dividido por 3/5 de xy. Como é um decimal e uma fração, né?
O melhor é a gente transformar todo mundo em fração e dividir. Então, aqui ficaria menos 4 sobre 100, certo? Vou fazer só os números, tá? Depois a gente faz as letrinhas. 4 sobre 100, né? Ó, duas casas decimais, vezes, lembrando que fração repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso dá, nem vou simplificar agora, 20, vou só multiplicar, 4 vezes 5, 20, 3 vezes 100, 300. A gente pode cortar esse zero com este zero, fica menos 2 sobre 30, e ainda dá, né? Para a gente simplificar por 2, já vou dividir aqui por 2, daria menos 1 sobre 15. Letrinha, x1 menos x1 seria x0. 1 menos 1, 0. Y2 menos Y1 daria Y1. Só que fica esquisito, né? Essa leitura aqui, essa escrita do número. Então, é melhor colocar assim, ó, menos 1 sobre 15, que é o número. X0 não tem, então não coloco. E Y1 é Y. Fica bem mais bonitinho, né? Pronto. Potência. Letra A, 7 x3, y2, o nosso monômio A, elevado a 3. Vou elevar o número, 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é ao cubo, né? É 7 vezes 7 vezes 7. Estão lembrados, né, gente? Esse aqui é lá do sexto ano. 7 vezes 7 vezes 7 dá 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. A letrinha XY, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Bom? E o último, a raiz de D vezes E. Então, se eu tenho que multiplicar o D e o E, ó. Aqui tem menos x3, y2, vezes menos 0,04 xy2. Quase não cabe, gente. Então, raiz, menos com menos dá mais, beleza? Fica mais. 1 aqui na frente, vezes 0,4. 0,04 é 0,04. Vamos somar o x e o y, né? Porque é uma multiplicação, eu tenho que somar os expoentes. Ai, gente, desculpa, saiu meio feinho aqui. 3 mais 1 do x dá 4. E o y2 mais 2 também dá 4. Então, a gente viu que para tirar a raiz quadrada, é a raiz do 0,04, que é 0,2. x4, y4 fica x2, y2. Pronto! 0,2, x2, y2. Pronto, galerinha. Acabamos por aqui o conteúdo de monômios. Fica meu beijo para vocês, bons estudos. Não se esqueçam de fazer os exercícios para treinar e qualquer dúvida, ponha lá no nosso chat ou fórum. Tchau, tchau. Até a próxima aula.